Gênesis 39 diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde o que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava, e José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela pegou pelas vestes e disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz, gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que o seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então lhe se acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Fala ao nosso coração pelo poder do teu Espírito. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, você conhece bem essa história, a história de José, um jovem que aos 17 anos de idade foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo a uma caravana de midianitas, ismaelitas. E esse texto, ele dá continuidade à história quando José ele acaba na casa de Potifar, que era o segundo homem lá no Egito, e comandante da guarda do faraó. Essa é uma história muito conhecida, de um jovem como muitos que estão aqui, um jovem como muitos que eu estou vendo. E José era filho de Jacó, você sabe disso. José era filho de Jacó, filho querido de Jacó, filho de Jacó com Raquel, a quem ele amava, filho da sua velhice. E Jacó amava tanto a José que ele dava até alguns privilégios a ele, né? Deu uma túnica talar, favorecia José em muitas coisas. Isso acendia a ira dos seus irmãos contra ele, a inveja dos seus irmãos contra ele. Ele também tinha alguns sonhos que demonstravam aquilo que ele iria ser futuramente, mas que não deixavam os seus irmãos felizes, né? Certa vez, por exemplo, ele disse que foram recolher feixes e o feixe dele se colocava de pé e os outros feixes dos seus irmãos se dobravam diante dele. Outra vez que ele sonhou também que o sol, a lua, as estrelas também
se dobravam perante ele. Inclusive, o seu pai pergunta: nós, eu e a tua mãe também dobraremos diante de você. Então, os sonhos de José também demonstravam também tudo aquilo que ele queria acontecer com ele. Mas antes disso, né, a ira dos seus irmãos contra ele fez com que os seus próprios irmãos, no momento em que eles foram caçar, colocassem ele numa cisterna, jogaram ele dentro de uma cisterna para acabar com a vida dele. Depois tiveram a ideia de vendê-lo como escravo. E passando então essa caravana de midianitas, ismaelitas também, eles então venderam José, os seus próprios irmãos. Imagina a vida desse menino, 17 anos, sendo vendido pelos seus próprios irmãos como escravo. A vida de José não foi fácil, apesar de todas as promessas de Deus na vida dele. Às vezes nós vemos o final, lembramos daquilo que José foi, governador do Egito, mas muitas vezes esquecemos do que ele passou para poder chegar nisso. Mas o que marca na vida de José, meus amados irmãos, eu quero compartilhar com você brevemente aqui nesta manhã, é a sua integridade. A sua integridade. Integridade significa retidão de caráter. Integridade é caráter íntegro. É você exalar na sua vida o fruto do Espírito. Integridade é você ser uma pessoa correta. É você ser a mesma pessoa. É você ser uma pessoa autêntica. É você falar a verdade. José tinha essa característica de ser íntegro. E às vezes a gente fica pensando como que nós como igreja, ou como eu como membro, como um cristão, posso viver de uma vida íntegra numa terra tão cheia de confusão, num lugar tão cheio de confusão, numa Babel, numa confusão, numa Babilônia. No caso de José, no Egito. Como vencer com integridade de caráter, irmãos? Como viver com integridade de caráter numa terra estranha, cheia de mazelas como o mundo que vivemos, como as cidades em que nós vivemos, cheia de tentações, cheia de propostas indecentes? Como ser uma igreja que brilha a luz de Cristo, como a IPVO tem brilhado nos seus 44 anos, com tantas dificuldades e como vivendo num mundo tão hostil ao Evangelho? Como viver nessa terra estranha, sem se vender ao pecado, sem se vender às mazelas do mundo, sem se vender à cultura do mundo? A grande verdade, irmãos, é que José nos mostra que isso é possível. Amém? José é nosso irmão na fé. José é nosso irmão da igreja. Ele é homem como nós, ser humano como nós, não é nenhum super-herói, não é dotado de grandes poderes, de poderes espetaculares. Não, ele era um jovem, um menino como muitos que nós temos aqui. José era homem, nosso irmão da antiga aliança, da igreja do Antigo Testamento. E ele nos ensina através da sua história que é verdadeira, que é relatada na Bíblia, que é possível manter a integridade. Em primeiro lugar, meus amados, eu quero dizer a você, querido, que manter a integridade e viver de maneira diferente nesse mundo tão cheio de mazelas que nós vivemos, tão cheio de contradições, é você servir com integridade de caráter. O testemunho de José, como mordomo, como alguém que servia, era reconhecido como alguém que andava com Deus. José era conhecido como alguém que andava com Deus. José era um homem que, mediante o seu testemunho na casa de Potifar, fez com que o próprio Potifar prosperasse. José estava numa terra estranha, num lugar estranho, foi vendido a Potifar como escravo, e ao invés de ficar reclamando da sua história tão triste, ele resolveu servir o seu dono com integridade de coração, com integridade de caráter. O tempo todo a Bíblia diz que Deus prosperou a José. Versículo 2 diz que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero,
estava na casa do seu senhor egípcio. Ele veio prosperar e juntamente com ele também fez prosperar o seu senhor. Versículo 3 diz que vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E o pastor Luciano aqui já matou metade do meu sermão quando ele falou do serviço lá em Tupinambá. E como a igreja fez diferença lá naquela cidade, servindo comida. Esses vídeos que nós acabamos de ver, através do serviço sério, íntegro, como José era mordomo. E o que nós somos, meus irmãos amados, se não mordomos nesse mundo, mordomos da criação, servos do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus veio para servir e não para ser servido. Apesar de muitas vezes nesse mundo nós também sermos servidos, claro, e é necessário humildade também para sermos servidos, mas nós somos chamados para servir. E José foi colocado numa terra estranha, num lugar estranho, e ali ele deu seu testemunho íntegro de serviço. De repente você, meu amado, está num lugar onde você olha e fala: por que eu estou aqui? Você foi mandado para uma faculdade, para uma universidade. A sua universidade é uma Babilônia de confusões ideológicas. A sua universidade é uma Babilônia, uma Babel de confusões políticas, ideológicas. De repente você foi mandado para um lugar onde tem muita confusão, muitas mazelas, muito pecado. Pois eu quero dizer que é exatamente ali que você vai fazer diferença, amém? No serviço. Eu gostei muito do podcast que eu assisti essa semana sobre fé e trabalho com o presbítero Antônio, junto com os pastores. Assisti atentamente. E ali vou dar apenas uma palhinha aqui, você vai ter oportunidade de ouvir um pouco do testemunho do Antônio sobre como você, no seu trabalho, você pode fazer diferença. E muito do que o Antônio falou ali tem a ver com integridade, pastor Luciano. Tem a ver com integridade de caráter, tem a ver com pureza de caráter, tem a ver com correção, com retidão, onde você dá testemunho da sua fé e então você faz diferença aonde você está. José fez diferença num lugar difícil, num lugar terrível. Ele poderia ter chegado ali e falado: eu fui vendido pelos meus irmãos, eu estou aqui como escravo. Ele poderia ficar ali reclamando, ele poderia ficar ali lamentando, de repente falando: Senhor, por quê? Por que eu estou aqui? Como aqueles que no início foram para a Babilônia, né? Às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos. Tínhamos saudade de Jerusalém. Não. José, ele olhou para frente. Ele olhou para o Senhor, a quem ele servia. E deu testemunho num lugar estranho, Gigi. Um lugar cheio de mazelas. Um lugar diferente. Lá no Egito. Queridos, o poder da integridade, ele se manifesta principalmente no nosso caráter cristão, quando nós estamos numa terra estranha. É claro que nós damos testemunho no nosso lar, e esse é o primeiro lugar onde nós damos testemunho. Mas, fundamentalmente, nós somos chamados a dar testemunho no nosso caráter e da nossa integridade em terra estranha. Eu convido você a olhar para o lugar onde você está, para a escola, para o trabalho onde Deus mandou você, e olhar ali a oportunidade de você servir. De você servir ao Senhor servindo as pessoas. A Igreja Presbiteriana da Vila Operária está presente nesse lugar, foi plantada nesse lugar para servir. E assim ela tem feito. A Igreja Presbiteriana Central de Sarandi, ela está ali no centro de Sarandi para servir, para fazer diferença daquele bairro, para abrir as suas portas para o serviço ao bairro, à comunidade. Nós temos tentado fazer isso, pastor. Inclusive o senhor me ensinou muito sobre isso. E nós temos procurado fazer isso ali, naquele lugar. No mundo em que as pessoas elas estão tão ensimesmadas, preocupadas consigo mesmos,
com as suas próprias vidas, você direcionar as suas atitudes para o serviço ao próximo. José servia a Potifar. O que aconteceu? José prosperou. José prosperou na casa de Potifar. O Senhor era com ele, ele era conhecido como alguém que o Senhor era com ele. E o próprio Potifar prosperou. Eu quero dizer para você, queridos, que inclusive a própria empresa onde você trabalha pode prosperar por causa do seu testemunho, por causa da sua vida com Deus. Deus colocou você ali para que o lugar onde você está, de repente o departamento onde você trabalha, prospere para a glória de Deus. Isso não quer dizer que você vai ser reconhecido imediatamente. José foi reconhecido nesse primeiro momento. Às vezes não, mas você vai estar fazendo aquilo que Jesus chamou você para fazer. Você vai estar cumprindo a missão. Você vai estar ali para testemunhar o Evangelho, para dar testemunho de caráter do que é um cristão. Não é fácil nesse mundo. Mas, como resultado de tudo isso, a gente sabe que o crente nunca tem uma vida fácil, né? José, ele não reclamou, ele deu testemunho, prosperou, fez o seu chefe prosperar. Mas é claro que as lutas sempre vêm. Às vezes você está fazendo a coisa certa, meus irmãos, mas as lutas vêm assim mesmo. Você está dando bom testemunho, mas o Senhor nos prova assim mesmo. E isso aconteceu com José. O que acontece? Ele é assediado pela esposa de Potifar. Oh, meu Deus! Ele é assediado pela esposa de Potifar. E diz que José era um menino muito bonito, como nós aqui. Como a IPVO, gente bonita. A começar pelos pastores. Tudo gente bonita. José era um homem bonito, atraente. E com certeza o texto diz que a mulher de Potifar colocou os olhos sobre ele e o assediava. O tempo todo, todos os dias, irmãos, ele era assediado por aquela mulher que muito provavelmente era muito bonita também. E o que aconteceu? A integridade de caráter falou mais alto novamente. A integridade de José falou mais alto. José sendo assediado e tentado pela mulher de Potifar. O texto está ali, versículo 7, né? Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos de José e disse: deita-te comigo. E José sendo assediado diariamente, tentado pela mulher de Potifar, não cedeu à tentação por causa do Senhor. Ah, por que José não cedeu à tentação? Porque ele tinha medo de perder o emprego? Não. Não fazia parte do caráter de José. Ah, porque ele ia perder parte do seu salário? Não. O texto diz que José recusou a mulher do seu senhor. No versículo 8 ele diz assim: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe que é em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão quem? Senão a ti, porque é a sua mulher. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Deus. O amor de José, na sua integridade, o amor de José por Deus, o temor de José a Deus, era muito mais. Preste atenção nisso, meu querido, principalmente você, jovem. Jovens namorados. Não é somente para os jovens, não, é para todos, tá? Mas principalmente para os jovens. José era um jovem, principalmente você. O amor de Deus de José era maior que um prazer momentâneo. Amém? Era maior que um prazer momentâneo. E eu quero dizer para você, querido, não troque a sua fé no Senhor, do Deus da aliança, Yahvé. Aliás, Yahvé é o nome aqui de Deus, nesse texto. Não troque a sua fé por um prazer momentâneo. Seja ele um prazer sexual, seja ele um prazer financeiro, seja ele uma proposta corrupta.
Não troque o seu amor a Deus por algo momentâneo, porque as coisas desse mundo, o dinheiro desse mundo, tudo é momentâneo, irmão. Isso aqui vai passar. Não vale a pena vender o nosso direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena nos vender por um prazer momentâneo. José não se vendeu. A integridade de José, seu amor a Deus, valia muito mais do que um prazer momentâneo. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Diante dessas propostas, fuja. Fuja. Atenção, casalzinho de namorados. Se o teu namorado, menina, se o teu namorado fica assediando você, tentando você, diga não. Se ele continuar, manda ele pastar. Não vale a pena. Não é para você. Se ele insistir, dá um cartão vermelho para ele. E se for menino também. Menino, se você está sendo assediado por uma mulher, fuja. Faça o que José fez. Fuja. Não confia em você mesmo não, tá? Sai correndo muitas vezes. Tchau. Dá linha. Em nome de Jesus, amém? Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena trocar o nosso amor a Deus por um prazer momentâneo. E isso em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. O amor de José a Deus era maior que um prazer momentâneo. Em terceiro e último lugar, você vai perceber que as coisas deram errado para José. Ele continuou firme no seu caráter. A esposa de Potifar inventou uma história, uma mentira, e ele acabou preso. O que aconteceu na prisão? Deus o abandonou? Não. De maneira alguma. Deus continuou com José. E ele prosperou na prisão. Já pensou? Eu conheço muitos pastores, irmãos, que foram presos por causa da sua fé em vários lugares do mundo. E quando chegaram na prisão, parece uma coisa muito ruim, né? Mas quando chegaram na prisão, pregaram o evangelho, deram testemunho. E pessoas se converteram na prisão, pastor. Alguns deles até mudaram o sistema prisional, melhoraram o sistema prisional. Serviram a Deus na prisão. Isso está registrado na história do cristianismo, irmãos. Pessoas firmes de caráter, que enfrentaram a adversidade e jamais se venderam. Continuaram íntegros diante do Senhor. Essa é a mensagem para os 44 anos da IPVO. Essa é a mensagem para mim como pastor, porque nós pastores também somos assediados. Nós somos assediados pelas teologias infames. O tempo todo, Daniel. As teologias coach, as facilidades, pregar aquilo que as pessoas gostam de ouvir, não é verdade? Nós somos assediados também. E muitos têm cedido, mas em nome de Jesus. Não aqui na IPVO, em nome de Jesus. Não na IPB Central de Sarandi. Não na Igreja de Cristo, espalhada pela face da terra. Jamais. Mas, irmãos, por causa disso, por causa da nossa integridade, muitas vezes nós vamos ser presos. Muitas vezes, espero que não chegue a esse ponto, mas muitas vezes nós vamos ser xingalhados. Muitas vezes as igrejas vão esvaziar. Muitas vezes pessoas vão nos deixar. Nós precisamos manter a mensagem do Evangelho, a mensagem do Senhor firmes. José continuou sendo íntegro. Ele foi para a prisão e ali ele continuou com a sua integridade, servindo ao Senhor, servindo as pessoas, servindo na prisão. E Deus o honrou ali, sabe por quê? Porque o tempo todo, na alegria ou na tristeza, nos momentos bons ou nos momentos difíceis, o Senhor era com ele. Eu quero dizer para você, querido, nós temos um Deus que nunca nos abandona, amém? Vale a pena continuar firme, vale a pena continuar servindo o Senhor, vale a pena rejeitar as propostas do mundo,
Vale a pena, irmãos, continuarmos servindo ao Senhor com alegria, com integridade de caráter como de José, pregando e servindo, abrindo mão muitas vezes da nossa zona de conforto. Como eu falei aqui, que muitos pastores na história da igreja, muitos servos, missionários foram presos, levados para lugares terríveis, mas não abriram mão da sua integridade, e Deus os honrou, porque o Senhor está sempre ao redor do seu povo, ao redor do seu povo. O Senhor sempre está com o seu povo. E Yahvé, o Deus Yahvé, aqui, quando a palavra Senhor é citada, é Yahvé, é o Deus da aliança. É o Deus que tem uma aliança conosco. É o Deus que nos chamou para perto. É o Deus que nos chamou para uma aliança inquebrável, para uma aliança perpétua, que nunca vai se acabar. O Senhor que nunca nos abandona. E o amor dele jamais vai se apartar de nós. Amém, queridos? Por isso vale a pena a gente continuar servindo, pregando o Evangelho, testemunhando, porque o amor dele nunca se aparta de nós. Nada vai nos separar do seu amor. Nada vai nos separar do Senhor. Nada, absolutamente nada. Ele entregou o seu Filho em nosso favor. Ele entregou o seu Filho em nosso lugar. Ele matou o seu próprio Filho para exercer a sua justiça e colocou os nossos pecados no seu Filho na cruz para nos justificar, tornando-se ao mesmo tempo justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ele é o Deus da aliança que jamais se aparta de nós. José, aliás, é muitas vezes citado por alguns estudiosos como um tipo de Cristo, tal a sua integridade, e nunca teve ninguém mais íntegro do que Jesus. Com a sua integridade e sem pecado foi à cruz e levou sobre si as nossas dores. E nada vai nos separar do amor de Deus, irmãos. Nada vai nos separar do amor de Deus. Amém? Continue servindo ao Senhor com integridade, como José. Igreja Presbiteriana da Vila Operária, continue servindo a Jesus, servindo as pessoas com integridade, como José, como Cristo. Continue servindo, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo nesses 44 anos. O Senhor é contigo durante todas as gerações que virão, como o pastor Luciano disse aqui. As gerações dos seus filhos, ensine seus filhos a serem íntegros, a continuarem vivendo o Evangelho, onde eles estiverem, meus queridos. As gerações que virão. É por isso que pode alargar o espaço da tenda, porque muitos virão em nome de Jesus, e o Senhor continuará sendo com essa igreja até o dia da sua vinda gloriosa. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe você que nos vê pela internet. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe cada família da nossa amada IPVO. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos? Fazer essa última oração, meu pastor. Já ter a oportunidade de orar pela minha querida PVO. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela sua presença o tempo todo, Senhor, conosco. A Sua promessa de estar conosco todos os dias até a consumação do século. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de José e de tantos homens e mulheres do Senhor que deram testemunho de integridade. E que assim seja conosco, Senhor. Nos ajuda porque nós somos fracos. De repente, Senhor Deus, há aqui pessoas que porventura cederam às tentações. De repente, Senhor Deus, há pessoas aqui que em algum momento falharam na sua integridade. Ou aqui, ou nos vendo pela internet. Nós sabemos, Senhor Deus, nós sabemos e temos certeza que há perdão também mediante arrependimento. Há perdão para aqueles que vão a Cristo. Há perdão para aqueles que se arrependem e querem viver uma nova vida. E mesmo um dia tendo falhado, agora arrependidos querem viver uma vida de integridade. Que o Senhor os abençoe.
que haja perdão, que haja restauração aqui também nessa manhã, Senhor Deus, mediante arrependimento. E que, Senhor Deus, aqueles que estão sofrendo por causa do Evangelho, aqueles que estão sofrendo no trabalho, aqueles, Senhor Deus, que porventura estão, Senhor Deus, por viver uma vida íntegra, sendo perseguidos, que o Senhor os fortaleça para que eles continuem firmes. Em nome de Jesus, Senhor. E que o Senhor continue, Senhor Deus, nos dando a certeza da sua presença santa, da sua presença consoladora, mediante o poder do teu Espírito. Abençoa a IPVO, Senhor Deus, os seus 44 anos. Faz com que ela prospere cada vez mais na tua presença e que essa igreja cresça cada vez mais em número e em fidelidade para a honra e para a glória do teu santo nome. No nome de Jesus. Amém.